As feridas causadas por uma igreja, elas não anulam uma verdade bíblica. E eu quero começar esse vídeo dizendo que se você foi ferido por alguma igreja, significa que a sua dor é real. Mas, se você pegar essa dor e transformar ela com rejeição na verdade, isso acaba sendo outro erro. Muita gente tem abandonado a sua fé, não por causa de Deus, mas por causa de outras pessoas. Mas antes de a gente discorrer sobre isso, eu já vou te pedir, deixa sua curtida. E se esse vídeo fala contigo, também segue esse perfil que todos os dias eu posto vídeo aqui nessa rede. E um outro erro é a gente achar que dentro da igreja teria pessoas perfeitas, que teriam pessoas que nunca iriam errar. E a Bíblia não fala isso pra gente. E a própria Escritura, ela nos mostra isso. Ela mostrou que Pedro negou Jesus, ela mostrou que as igrejas do Novo Testamento tinham imoralidades, tinham heresias, tinham contendas. Então ela nunca nos mostrou uma igreja perfeita. Ela nos mostrou sempre uma igreja que cresce com o joio e o trigo. E eles precisam crescer juntos. E se algum dia alguém te ensinou, você criou alguma expectativa que dentro da igreja você iria encontrar pessoas perfeitas, eu tô aqui justamente pra quebrar essas expectativas e dizer que você não vai encontrar pessoas perfeitas. E nem espere isso de lugar nenhum onde tiver muitas pessoas reunidas. A própria palavra, a própria escritura nos mostra que a igreja como constituição, ela é santa, ela é perfeita, não é por causa das pessoas, mas é por causa de Cristo. E o segundo ponto que eu quero dizer aqui, sim, as dores causadas pelas igrejas são reais. Muitas pessoas têm enfrentado depressão, muitas pessoas têm morrido espiritualmente, muitas pessoas têm passado por momentos turbulentos, né, com hipocrisia dentro das igrejas, com a falta de amor, com a falta de afeto, de acolhimento pelo próximo. Só que eu acredito que um dos maiores erros, e é um erro muito perigoso que a gente vê aqui, principalmente quando a gente começa a estudar as escrituras, é a gente confundir a falha humana com a falha de Deus. Uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas é que a verdade não depende do caráter de quem prega. Olha o que diz em Salmo 119, 160, diz assim, que a soma da palavra de Deus é a verdade. Então, o que significa isso? Se um médico erra, não significa que a ciência falhou. Ou se um cristão falha, não significa que Cristo não está dizendo a verdade. Ou que Cristo deixa de ser verdadeiro. A Sagrada Escritura nos lembra que a nossa fé não está baseada em líderes, igrejas ou experiências, está baseada realmente na palavra revelada. E aqui está o maior perigo, é a gente trocar Cristo pela decepção, porque muitos dizem, eu saí da igreja porque eu fui machucado. E sem perceber, sabe o que fizeram? Trocaram Cristo perfeito por pessoas imperfeitas. E o inimigo adora quando isso acontece, porque acaba a dor virando amargura. E a amargura, muitas vezes, nos afasta da comunhão, da palavra e principalmente da cura. E a solução bíblica não é você se afastar de Deus, é você dar uma resposta bíblica para essas decepções. Perdão, se santificar, buscar realmente uma igreja saudável, porque a igreja ela pode falhar, mas foi nela que Cristo nos escolheu santificar. Homens podem até falhar com você, mas Cristo nunca falhou, então não coloque essas desculpas para justificar as falhas humanas. E um conselho, não use a falha da igreja para justificar e te afastar da verdade, até porque quem te feriu não morreu por você.